Eu sou Osni Ramos, sou físico, engenheiro e filósofo. A vida inteira, 30 anos, eu me dedico a estudar e pesquisar a ocorrência dos processos quânticos na vida prática e como a física quântica pode ser utilizada. Das pesquisas que eu fiz, o material, eu escrevi este livro aqui, A Física Quântica na Vida Real. Um verdadeiro manual prático para você utilizar na sua física, na sua vida, utilizando a física quântica. Tudo isso que eu falei aqui está aqui e muito mais. É muito mais. Aliás, se você um dia fizer o meu curso, a Física Quântica na Prática, versão 2, você ganha este livro aqui grátis. E aqui tem o conteúdo das minhas pesquisas. Mas no meu curso tem mais ainda, tem mais do que aqui no livro. Este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores, eu também desenvolvi com base na ideia de que a física quântica é a física do quantum. E o quantum é o fóton. E a cor é fóton refletido. Portanto, a física quântica sendo uma física do fóton, do quantum, e o fóton sendo cor, está comprovado que a psicodinâmica das cores tem também uma fundamentação quântica. O efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu estudo 28 cores diferentes. O livro tem 530 páginas. No mundo inteiro não tem uma obra assim, que ensina você a utilizar as cores na vida prática, ou que utiliza você usar a física quântica na vida prática. Os livros são vendidos só por mim. Você pode adquirir através do meu site, que aparece aqui embaixo. Tá certo? Vibração, esta palavra está por toda parte. Os místicos falam em vibrações, os espíritas falam em vibrações, os sensitivos, né? Aqueles que trabalham com a cura energética, os cientistas falam em vibrações. Esta palavra está por toda parte. Tudo parece ser vibração. Pessoas, coisas, lugares, objetos, psiquismos, emoções, etc. Isso, então, faz com que esta palavra vibração, né, ela é utilizada muito amplamente para ilustrar algum aspecto relacionado com as emoções que nós sentimos, né? Com coisas que nós captamos. Ela é utilizada para expressar isso. Mas o que de realmente científico existe numa vibração? Este assunto é o tema deste vídeo. Vamos começar do começo. Até aqui, até antes da teoria das cordas, acreditava-se que lá na sua origem primordial, o universo, lá no Big Bang, ele era um grão, ele era uma partícula muito pequena. Uma partícula no tamanho da dimensão de Planck. Você lembra qual é a dimensão de Planck? É 10 elevado a menos 33 de 1 centímetro. É um nada. Tudo o que existe no universo hoje, em termos de massa, energia, coisas, poeira cósmicas, plasma,
Tudo o que existe, as montanhas, os bichos, toda a realidade do universo estava comprimido, estava restrita, essa realidade estava restrita dentro daquela partícula, daquele grão de Planck. Agora, isso significa, você lembra lá do 2º grau, quando nós calculávamos a densidade dos corpos, né? D é igual a massa sobre volume, que é a quantidade de massa que tem num determinado volume, ok? Então, você imagina a densidade do universo lá na sua origem primordial. Tudo isso que existe dentro de um volume muito pequenininho. Isto criou um problema matemático, porque quando os astrofísicos, os físicos, os astrônomos fazem cálculos, estudam, usam a matemática para ver como que era o universo na sua origem, eles encontram os chamados infinitos matemáticos, né, por causa dessa densidade fantástica. E quando esses infinitos matemáticos aparecem nas equações, a gente encontra absurdos, não dá para ir para frente. Então a matemática para, a matemática sucumbe. A matemática é uma ferramenta que não dá para ser utilizada para estudar como que o universo era dentro da tese de que no início ele era um grão. Logo, a origem do universo não pode ser algo como uma partícula. Tem que ser uma outra coisa para evitar esses infinitos matemáticos, né? A natureza essencial das coisas não pode ser uma partícula, um átomo. A natureza essencial do universo e, consequentemente, a natureza essencial das coisas, porque o universo é composto de coisas. Não pode ser uma... Esse é o problema que surgiu. Quem resolveu este problema foi a teoria das cordas. A gente está falando aqui em teoria das cordas e certamente você pode ser induzido ao erro de achar que a gente está falando apenas academicamente, ilustrar adereços da matemática. Não. É uma coisa concreta. A teoria das cordas é uma coisa que está entranhada com a nossa realidade. Por quê? Segundo a teoria das cordas, a origem de tudo, a origem das coisas e as próprias coisas não são partículas, são uma vibração. Então resolve o problema. No início, o universo não era uma partícula, era uma vibração. E isso resolveu o problema dos infinitos matemáticos. Beleza. Então, já de cara, a teoria das cordas resolve esse problema de ordem cosmológica. E a teoria das cordas, ela teve um surgimento misterioso em 1968, um físico italiano, Gabriele Veneziano, estava estudando um jeito de estudar as interações fortes, que são aquelas comandadas pela força nuclear forte no núcleo atômico. Essas interações, elas são muito complicadas porque trabalha com altas energias. Quando uma partícula colide com outra, ela cria uma matriz que nós físicos chamamos de matriz de espalhamento. Uma coisa muito complexa. Matematicamente é muito difícil de trabalhar com isso. Então, Gabriele Veneziano estava tentando achar uma teoria matemática, uma ferramenta matemática para resolver isso. Encontrou a função beta de Euler. A função beta de Euler, Leonhard Euler, né, é um matemático suíço do século XVIII. Um gênio. No meu ponto de vista, é o maior matemático que já surgiu no mundo. Ele, então, tem uma equação chamada função beta, que implica vibração.
Gabriele Veneziano, no chute, na intuição pura, pegou essa equação, introduziu no estudo das interações fortes e a coisa então ficou mais fácil. A matriz de espalhamento das interações fortes ficou uma coisa matematicamente trabalhável. Beleza. Mas ninguém sabia por que essa equação funcionava. Ninguém sabia por quê. Não se sabia. E então, mais tarde, em 1970, né, um físico japonês, Oichiro Nambu, e um físico dinamarquês, Holger Nielsen, eles substituíram as partículas por vibrações. O Gabriele Veneziano só tinha jogado as vibrações, a equação de Euler, mas não sabia por que funcionava. E esses dois, então, entenderam que a função beta de Euler trabalhava com vibrações. E eles jogaram a ideia de vibração no estudo das interações fortes. Substituíram por cordas vibrantes. Então surge a teoria das cordas. As partículas elementares são cordas vibrantes, com um comprimento de onda no tamanho de uma dimensão de Planck, são vibrações, são cordas muito pequenininhas. Elas, então, não são partículas, são vibrações. O problema dos infinitos matemáticos ficaram resolvido. A realidade última é vibração. E isso vem explicar por que os místicos já tiveram essa intuição de falar em vibração. Os espíritas, os religiosos, os terapeutas energéticos falam em vibração. Princípio da simetria. Assim como é embaixo é em cima, assim como é em cima é embaixo. Nós já falamos no princípio da simetria. É interessante que os primeiros modelos desenvolvido pela teoria das cordas, só descreviam bósons. Os bósons são partículas que transportam forças, chamadas de partículas mensageiras. Esses é que são os bósons. E a teoria da corda só conseguia lidar com essas partículas mensageiras. E os férmions ficavam de fora, que são as partículas que têm massa, né? O elétron, o próton, que tem o spin meio, e os bósons têm spin inteiro. Então houve uma misturança, surgiram 5 teorias das cordas diferentes, ficou um caos. E não se faz ciência com mais de um princípio, tem que ser um princípio diretor. E este grande problema da miscelânea, da teoria das cordas, foi resolvido pelo físico e matemático Edward White, norte-americano, ganhador da medalha Fields, que equivale ao Nobel da Matemática, porque a matemática não tem prêmio Nobel. E ele chamou isso de teoria M. M vem de membranas, então o universo é como uma membrana que vibra. Agora, tem um porém aí. Ele resolveu o problema, ele unificou a teoria das cordas. Todas as 5 foi unificada, mas ao preço de se admitir 11 diferentes dimensões para a realidade. Você imagina, nós temos aqui uma dimensão que é largura, outra dimensão que é altura, outra dimensão que é profundidade e outra dimensão que é o tempo. A nossa realidade é quadridimensional. Só que existem, além dessas, mais 7. Ficou uma coisa muito complicada. A teoria das cordas, na sua forma de teoria M, desenvolvida por Edward White, é tão esotérica, é tão transcendente, é tão metafísica, que os próprios físicos e o próprio White não sabem se isso aí se trata de uma física, ou se é uma matemática, ou se é uma filosofia,
Olha só aonde que a vibração conduz. Olha o que é uma vibração, o conceito de vibração. Teoria das cordas. Então, de fato, se você admite realidade espiritual, o significado da realidade espiritual é menos transcendente do que o significado da teoria das cordas. Então, os físicos são mais metafísicos do que os próprios religiosos que acreditam em espírito. A teoria das cordas é um ambiente intelectual extremamente rarefeito que escapa à cognição formal, escapa ao raciocínio formal. Por quê? Porque a gente está entrando no âmbito ontológico da vibração. Nós estamos no âmbito, lembra, da forma, que nós vamos falar no próximo vídeo. Nós estamos no âmbito da essência. Por isso é que a teoria das cordas pega a essência da realidade. Algo absolutamente metafísico. Platão, o sábio de Atenas, já falava, quando ele conceituava a energia, né? Energeia, no grego. Ele dizia que a energia era algo pré-cósmico. Então, energia é produzida por vibração. Segundo Platão, a natureza disso era antes da realidade cósmica. Já existia antes de existir o mundo. Esta ciência, a ciência clássica, a física clássica, ela trata apenas de fenômenos, de coisas, de processos mensuráveis, observáveis, apenas do fenômeno, não trata do ser do fenômeno. Porém, o ser do fenômeno contém mais coisas do que o fenômeno. Este é o problema. A teoria das cordas trata do ser dos fenômenos. A vibração tem algo a ver com o ser do fenômeno, com a forma, como nós vamos ver num vídeo, o próximo vídeo. Kant já suspeitava disso. O Immanuel Kant, filósofo alemão, morreu solteiro em 1804, ele já desconfiava que as coisas tinham um ser, o ser em si das coisas. Ele chamou de númeno, realidade numênica. E o Kant já falava que a realidade numênica, o númeno das pessoas, era inacessível ao conhecimento. O conhecimento não consegue captar o ser, o númeno, a realidade na linguagem kantiana. É exatamente isso que está acontecendo agora com a teoria das cordas. A teoria das cordas não está conseguindo captar o ser das coisas, que o Kant já antecipou. O númeno, o ser das coisas, o conhecimento não consegue. Então veja você que a teoria das cordas está reproduzindo dentro do âmbito da física quântica a teoria kantiana. O ser das coisas, o númeno kantiano, ele existe independentemente de nós, das nossas experiências, no caso da física clássica. Porque nós vamos ver em teoria quântica de campo, nós vamos ver na mecânica quântica que a realidade última é consciência. Mais tarde. Daí porque a ideia da essência das coisas inclui a ideia de vibração. Agora você compreende, né, por que a vibração é a essência da realidade, tão acentuada pela teoria das cordas. Você compreende que essa ideia de vibração está por toda parte, como nós já falamos. Porque o povo está captando isso intuitivamente. Quando ele capta a essência das coisas, ele se expressa na linguagem da vibração. Tudo é vibração. Ele fala isso intuitivamente. Algo importante aqui, que nós vamos acentuar muito no próximo vídeo, você vai adorar, porque isso vai explicar o que acontece quando as pessoas se encontram, quando as pessoas estão num lugar, quando as pessoas se relacionam com o objeto. A relação entre as coisas
A relação entre as pessoas, e objetos e os lugares se dá por meio de vibrações. Muito massa! As coisas se relacionam através de vibrações. Certamente, nesta altura, você está fazendo muitas linkagens. Os místicos, portanto, sempre estiveram certos quando falavam em vibração. As pessoas, o vulgo, sempre esteve certo. Só que eles falavam intuitivamente, não sabiam o porquê. Isso agora vem sido confirmado pela teoria das cordas, que parece irônico, né? Então, vibração é o elo entre física quântica e misticismo. Se você não tiver preconceito intelectual, você deveria sentir-se muito feliz. Agora, se existe algum preconceito intelectual, e tem muita gente que tem, você certamente está me achando um físico bastante antipático. Mas eu sou verdadeiramente fiel ao espírito da ciência quando eu falo essas coisas neste curso. Daí porque a infraestrutura da nossa realidade, ela é construída com vibrações, com algo transcendente, com algo metafísico. Os processos, os acontecimentos, o substrato disso, a infraestrutura, no seu âmbito fenomenicamente uterino, nós estamos diante de um mundo de vibrações. Daí porque a física quântica ganha um novo estatuto ontológico, mais amplo e mais profundo. Porque a natureza ondulatória torna o fundamento da realidade mais amplo e mais profundo. Através da teoria das vibrações, a realidade torna-se mistério. Massa, né? Quando nós estudamos os objetos, as pessoas, as coisas, o universo, tendo em mente que essas coisas são vibrações, nós estamos fazendo tratativas com mistérios. Com mistérios. E dentro dessa realidade misteriosa, estou eu, está você, está as pessoas. Dentro dessa realidade misteriosa estão os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, aquilo que nós desejamos. Então você já percebe que existem fatores invisíveis e imprevisíveis que podem atuar positivo ou negativamente na concretização dos nossos projetos, porque eles se concretizam no âmbito do mistério. Existe muita pegadinha na vida. O que a física quântica, enquanto vibração, faz no âmbito da ciência? A transcendência e o mistério entram na ordem do dia, tornam-se aspectos naturais. E quando entra na ordem do dia, entra também na ordem da realidade humana. A realidade humana passa a comportar mistérios, mas sem ser místico. Isso significa que quando você faz planejamentos para resolver os seus problemas, para concretizar os seus projetos, para curar as suas doenças, etc., você tem que incluir aspectos invisíveis, misteriosos, imprevisíveis. Você tem que incluir isso. E como fazê-lo? Este curso está te ensinando e vai te ensinar.